Boa noite, Marcelo. Fugiram como as moscas. Eu vi que eu estava sem áudio. Desculpa, Amparo, eu te dei boa noite, Patrícia, eu dei boa noite, só que não, não foi captado aqui pelo sistema. Menos grave, menos grave. Alguém, Patrícia, Amparo, alguma questão que vocês queiram colocar anterior? Começo aqui. Maravilha. É, eu queria falar um pouco hoje eh, sobre o passado, daquele passado que antecede o o momento inicial da peça, né, e do presente. Não da peça, mas do presente que os franceses viviam quando Sartre escreve e encena a peça, né. E essa articulação, boa noite, Lucas. Eh O Essa articulação para mim ela é fundamental, tanto para que a gente compreenda, digamos assim, a situação da peça, mas também que a gente dê conta de de que trama Sartre está relacionando, né. Quer dizer, de que forma que ele entende o teatro, a encenação, a participação dos espectadores e os temas ali discutidos como um espaço público de reconhecimento próprio, né. Então, eu queria falar um pouquinho tanto dos momentos que antecedem o começo da peça em termos da disposição, do mito grego, né, que eu estou chamando esse o passado da peça, e falar um pouco também da situação a partir da qual os franceses se encontravam, e o que eu estou chamando do presente da peça, né, então desse passado e desse presente, né. Eh, Após a libertação da prisão na Alemanha, o Sartre, ele reencontra Maria, boa noite. Sartre reencontra Simone de Beauvoir em Paris e reencontra sua cidade ocupada, né. É justamente, nessa experiência de uma liberdade vigiada, de estar, na terra natal, mas na forma quase que de um estrangeiro, já que o estrangeiro é aquele que passa a administrar e governar, essa situação sobre a qual, há uma sensação de estrangeiridade, ao mesmo tempo é a própria vida dele que vai motivar Sartre,
a escrever uma peça que falasse aos franceses sobre a situação atual, né. E isso parece bobagem, mas, eu diria que é capital para que a gente comece a compreender o que está acontecendo, né. A forma com que ele se apropria da vida. Parece banal, mas muitos dramaturgos escrevem para falar do passado, de um certo processo de reconciliação com o passado. Outros ou outras dramaturgas escrevem para iluminar um futuro possível, né, para oferecer um caminho a ser seguido. De fato, nenhum desses 2 movimentos estão presentes na dramaturgia sartreana, e eu ousaria dizer que o Sartre, ele se desinteressava explicitamente para essas 2 saídas. Para o Sartre, a única coisa que interessa, não a ele, mas que deveria ser a qualquer pessoa, é compreender o seu próprio tempo. Então ele sempre escreve para os seus contemporâneos como uma forma de oferecer um caminho de compreensão da própria contemporaneidade, né. Então, essa dimensão, vai ser absolutamente central. E aí já começa uma um ponto interessante para nós, que é muito curioso e muito discutido, é por que que o Sartre, que é um pensador da liberdade, um filósofo da liberdade, escolhe uma forma de dramaturgia tão presa à predestinação, que é a tragédia, né. E e a primeira questão que a gente percebe, que a gente pode prestar atenção, é que se ele mostrar dentro de uma tragédia o caráter da liberdade, ela valerá para todas as outras formas dramatúrgicas, né. Então, de alguma forma, ele está pegando a estrutura estilística mais afeita à tese contrária dele, para exprimir o sentimento humano da liberdade, né. Então, digamos assim, que é uma aposta nesse sentido. Também se trata, de de algo que estava acontecendo com frequência na França naquele momento, né, de você recorrer a uma história universal, de uma história grega, né, para falar sobre a contemporaneidade para os seus contemporâneos, né. Eh, o Girandot, na época, tinha encenado Eletra, o Cocteau tinha encenado Édipo Rei, né, o Anouilh tinha encenado Antígona, né. Então, assim, 4, eh, 3 no caso, né, 3 grandes encenadores tinham recorrido naquele momento a aos mitos gregos, né, que também tem uma dimensão que não pode ser desprezada, que é uma forma de você escamotear uma denúncia sobre o seu próprio tempo, né. Eles estavam sob ocupação, evidentemente uma peça que criticasse a ocupação, a usurpação do poder, ela não seria aceita se fosse escrita de forma moderna, né. Já recorrer a uma imagem que está no ideário ocidental, né, que corresponde a uma certa noção imparcial, antiga da realidade, é mais fácil de você passar, né. É outra coisa que Bariona ensinou para o Sartre, né, quando ele dentro da prisão alemã recorre à ideia de se escrever sobre o nascimento de Jesus como uma grande fachada para discutir a situação que eles estavam vivendo, né. Então, uma das razões é essa, né.
Era algo que estava sendo muito utilizado como uma possibilidade de dizer sobre a realidade, parecendo estar a falar sobre a Grécia Antiga, né, como se você estivesse fazendo uma história do teatro. E em outro sentido, a outra razão, essa aí mais audaciosa, por parte do Sartre, que era recorrer a uma estrutura dramática bem alheia à intenção dele, né, que normalmente nós consideramos como sendo, aquela que não deveria ser escolhida, né. Tem alguns comentadores, pelo menos me lembro de um, que escreve dizendo que o Sartre escolheu mal a forma, como se fosse algo possível, né, quer dizer, é que ele argumenta que o Sartre deveria buscar o romance para fazer, essa análise. Não faz o menor sentido, o Sartre escrevia romance, ele poderia escrever romance se esse fosse o caso, né. E a gente vai discutir aqui o quanto, essa dimensão vai ser fundamental da tragédia, né. Eu diria quase que é a nossa discussão central de hoje, porque ela me parece absolutamente capital para que compreendamos o movimento da peça, né. Pra quem já teve a oportunidade de ler a peça, sabe que ela é bastante acessível, ela é bastante direta e, portanto, ela é muito suscetível a uma leitura rápida, Marcelo, simplificada dela. eu Diga, discordo. Patrícia. Eu acho que Hã. complica muito. Assim, fica menos acessível, mas agora que você falou todo esse contexto, dá para entender por quê. Mas Fica para menos mim, acessível o quê? o texto usando a mitologia antiga, Ah, sim. Ah, para mim, mas pelo tu menos. Mas tudo bem que eu já, como eu já passei pelo texto um pouco com você em outras coisas, agora que ele começa. Mas se eu pegasse assim, fria, não dá. não, sim, mas, veja comigo, Patrícia, a sua sensação, ela justamente corrobora o que eu estou dizendo, porque entenda, o texto é escrito para o francês da década de 40, que está sobre o regime de ocupação nazista. Na hora que apresentam para ele uma peça de um mito grego, onde o filho expulso da terra, retorna à sua cidade natal para retomar o poder, tudo fica muito claro porque tem a vivência ali. E por isso que a nós é preciso a gente desenhar um certo contexto para que a gente possa se colocar, não no lugar dos franceses, porque isso é impossível, mas de entender uma ambiência da peça, entende? Então, com toda razão, se você lê As Moscas sem saber de nada, né, vamos supor que você pegue o texto, né, ganhe o livro e vou ler e falar: "Ó, é sobre o mito de Oreste". Você vai ler e vai dizer: "Ok, é uma versão sobre o mito de Oreste". Se você já conhece o mito de Oreste, você pode dizer: "Olha, comparado com Ésquilo, ele favorece mais isso e aquilo", né, eh comparado, eu não sei se acho que Eurípides escreveu também. Eurípides escreveu, e aí é mais para cá, mais para eu acho que o Eurípides é o que eu não me lembro mais, porque Sófocles, Ésquilo e Eurípides escreveram sobre Oreste. E, se não me engano, eu acho que o Eurípides que quase não cita em Eletra. Tem um que Eletra não tem muita importância na versão. Então você poderia fazer um estudo comparado para ver em que medida a versão do Sartre se alinha mais ou menos entre os autores, né. E mas o que eu estou querendo dizer é que para o Sartre
isso seria pouco relevante. Ou seja, ele não é um estudioso clássico, né? Ele não é um helenista, e ele nem é um dramaturgo no sentido de um historiador da dramaturgia ocidental. Ele não está preocupado em fazer um estudo acadêmico, ele não está preocupado em recuperar peças antigas, digamos assim, da cultura ocidental. O que ele está preocupado é falar aos seus contemporâneos. Nesse sentido, para que a gente consiga entrar nesse canal que o Sartre quer abrir, quer dizer, a possibilidade de você recorrer a um mito e usar esse mito como um médium, um caminho para que você reconheça não a realidade do mito, mas a sua realidade e, portanto, possa atuar sobre ela, né? Então, nesse sentido, Patrícia, tem toda a razão de ser de, ao ler, digamos assim, de peito aberto o texto, ele parecer só mais uma versão sobre o mito, né? Só quando a gente remonta a esse processo é que faz mais sentido. Não sei se eu te convenço quanto a isso. Não, não, eu nem pensei nesses termos, porque eu não sei muito da mitologia, então eu me Uhum. perco de, entende? Você precisa ter um pouco mais de, mas como você explicou, se na França naquela época isso já era uma coisa que estava todo mundo falando sobre, estudando e tendo a noção disso, legal. Mas é mesmo difícil de qualquer maneira. Se você conhece os mitos, você pode encarar como você falou agora, mas se você está por fora, também você meio boia onde que ele queria chegar um pouco. Mas Exatamente. falou que o Mas contexto veja, o contexto importa sempre, né? Porque eu não sei se eu já falei isso com vocês, se eu falei, me perdoem por repetir, mas Boris Schneider foi um dos maiores tradutores, talvez o maior, do Brasil, do russo, né? Ele era russo de nascença. É, ele traduziu muita coisa para a editora 34 e uma das coisas que ele dava o exemplo da importância do contexto é brilhante. Eu sou péssimo de guardar detalhes. Eu assisti uma palestra dele, ele contando sobre isso. Uma palestra que ele deu aqui no Sesc Copacabana, no começo dos anos 2000. E, e ele dizia que uma das coisas que motivou a ele a começar a traduzir do russo, porque ele não era um tradutor, né? Ele era russo só. Que ele leu uma tradução de um conto, e aí eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é de Dostoiévski, e que no meio do conto alguém se declarava, é, como se diz, quando você gosta de um santo, meu Deus do céu, fugiu a palavra aqui. É, devoto, devoto. Idolatra, devoto, é. devoto, devoto. Se declarava devoto de uma santa. E que a tradução brasileira, por não ter mínima ideia de que santa era aquela, porque eu não vou me lembrar o nome, traduziu como Nossa Senhora, devoto de Nossa Senhora. E ele ficou horrorizado, porque é uma santa russa e que ela tem uma história de vida muito peculiar. Ela, certa vez, digamos, isso é fato, ela atravessando, levando pessoas doentes para serem tratadas, ela teve que atravessar uma terra e foi pedir autorização ao dono da terra para atravessar a terra. E, e o dono falou: Ok, eu autorizo, mas com uma condição: você tem que se deitar comigo. E que a santa, que não era santa na época, né? Assim que eu digo, foi canonizada depois, ela pensou: se o que o importa é salvar as pessoas e a alma, o corpo não tem importância. Então,
eu me deitar com ele ou não, não faz diferença. E ela se deita com ele e dá autorização para passar. Então, ela tem um simbolismo de desapego ao corpo. Quando você traduz como Nossa Senhora, se perde tudo isso, porque a camada que está ali do contexto russo, né, é o tipo daquelas coisas que exige uma nota de pé de página para que você entenda o que está acontecendo. Então, nesse sentido, Lucas, eu vou te passar a palavra. Nesse sentido, Patrícia, você tem toda a razão, porque principalmente a mitologia grega, ela trabalha o tempo todo com jogos de símbolos. Logo, se você não tem ideia de quem é Orestes, de quem é Eletra, de quem é Clitemnestra, de quem é Egisto, de quem é Agamenon, não que perca o sentido, mas você fica um pouco cega enquanto o que está acontecendo. Vai te demandar um esforço muito maior e algumas coisas vão perder o sentido. Então, entende o que eu estou querendo falar da aula de hoje? É tanto a gente voltar um pouquinho no mito para entender qual é essa situação, digamos, nessa história do mito, aonde, qual o recorte, em que momento o Sartre entra na história, né? Porque mito grego a gente pode se perder em séculos para trás, né? E ao mesmo tempo, qual é o contexto histórico que eu estou chamando de essa primeira parte eu estou chamando de passado, o passado do mito. E qual é o momento histórico que eu estou chamando isso de presente do espectador? Porque a partir disso a gente vai entender qual é a dinâmica que o Sartre está construindo sobre a peça. Porque senão é aquilo que você pode ler, tem algumas frases na peça lindas, né? Mas que você fica meio é, é, perdido nos movimentos que ele vai fazer ali. Então, exatamente, Patrícia, o que você percebeu é real e, ao mesmo tempo, enriquece muito a leitura. Lucas, por favor. Eu não quero entrar nesse mérito, mas é só para pesquisar depois. Qual que é o nome mesmo dessa santa, você sabe dizer? Não sei. Porque eu não li isso, era uma palestra, e era muito engraçado, porque essa palestra que ele foi dar, ele conta a dificuldade, o Boris Schneider, das primeiras traduções, porque ele falou, eu sequer tinha dicionário russo, que ele começou na década de 40 a traduzir, né? Hum. Mas aí ele falou assim, é melhor eu traduzir, porque tem muita coisa que eu sei porque eu nasci e fui criado lá. Não tem a ver com a minha erudição, tem a ver com a minha, o meu conhecimento da cultura popular, né? E, então ele conta esse exemplo que foi o que fez ele querer traduzir. Que tipo, eu não sou tradutor, eu não sou linguista, mas eu conheço algo que as traduções brasileiras estão perdendo e que eu sou capaz de chamar a atenção, né? Você trocar o nome da santa não foi um nome qualquer, né? Era uma evocação, né? Né? É meio tipo você querer rezar para Santo Antônio e rezar para São Judas Tadeu, né? Não, não vai dar muito certo Eu a fiquei troca, né? Você vai curioso, ganhar coisas erradas. eu fiquei curioso porque se esbarra numa questão pessoal que eu gosto, né, de teologia, filosofia. E existe muito esse desgaste, né, no cristianismo, graças a, vamos dizer assim, entre aspas, a poluição da filosofia, né? Por exemplo, existe essa questão dessa idolatrização de um ambiente celestial, um ambiente perfeito. A gente sabe que isso vem de Platão, isso não é cristão, na verdade, né? Quando você me fala assim, porque pouco importa o corpo, né, que a Santa falou, que o que importa, na verdade, é a salvação da alma, isso é uma ideia completamente platônica. Não é isso que as escrituras de fato dizem, né? Por isso que eu fiquei curioso para entender que santa era essa, que igreja que santificou ela, se foi a de Roma, se foi ortodoxa, porque isso é muito curioso para mim.
eu posso procurar, até porque eu vou ficar muito feliz de poder, a próxima vez que contar essa história, citar o nome da santa, o do conto e etc. Eu prometo a você que eu vou pesquisar, e se você encontrar também, me avisa também, Sim. de fazer isso. Agora, só uma questão, vocês vão me perdoar, porque o Lucas trouxe uma coisa importante para a gente. Sim, você tem razão, né? Eh, o cristianismo, ele é perpassado por um platonismo muito forte, né? A gente sabe que em um determinado momento do cristianismo, Platão teve uma influência muito grande. Em uma outra fase do cristianismo, Aristóteles teve uma importância muito grande. Mas, a ponto do Nietzsche, eh, com sua capacidade incrível de sintetizar as coisas, né, o mestre dos aforismos, chamar o cristianismo de platonismo para as massas, né, de tão próximo. Posto isso, Lucas, eu acredito que não seja possível fazer essa distinção que você traz. Ou seja, se você tira o platonismo do cristianismo, você está criando uma nova religião, que é possível, mas não diz mais exatamente do que o cristianismo foi, nem do que é, né? Daquilo que se constituiu, porque de alguma forma, o que eu estou querendo dizer é que todas essas infiltrações, essas incorporações, esses empréstimos que o cristianismo fez, e que nem de longe Platão é a única coisa, né? Quer dizer, ele tem toda uma questão com toda a prática pagã, né? É uma leitura bastante hegeliana essa que eu estou defendendo, né? Hegel ele defende que o cristianismo é a principal religião não pela pureza dela, e sim pela sofisticação dela. O que o Hegel está querendo? Eu estou reduzindo Hegel, né? Mas assim, só para a gente não alongar muito a discussão. O Hegel está dizendo que o cristianismo não traz nada de novo, nada de original. O que o cristianismo faz é sofisticar tudo aquilo que chegou a ele. Então é como se ele fosse o acabamento das religiões, o que não é nada estranho, porque Hegel vai pensar isso da filosofia, da dialética como o acabamento das religiões, vai pensar isso da política como a figura centrada ali no Napoleão como o acabamento da política, né? Quer dizer, esse processo de sofisticação e refinamento, isso tem a ver com a visão do Hegel, né? Mas que em certa medida ele tem razão, né? É o que eu estou querendo dizer, ele pode ter toda a razão, mas algo que, mesmo que você discorde do Hegel, você tem que admitir que o cristianismo, se você for tirar tudo aquilo que foi infiltrado nele, não sobra nada, né? Porque contar o próprio judaísmo, que também está ali presente, etc. Mas isso é só uma provocação para a gente não desviar muito, mas eu acho importante, por que que eu estou falando isso? E a gente está pegando um assunto colateral muito interessante, muito complexo, que o Lucas está trazendo, mas de alguma forma, a cultura é isso. É quando várias correntes se entrelaçam e formam momentaneamente um desenho único, né? É como se em um ponto conseguíssemos alcançar uma certa estabilidade que vai ser o rosto daquela época, né? Que vai ser o pensamento daquela época, que vai ser o contorno do que vai dar, né? Então, é um pouco disso. E isso é importante para a gente entender, porque é em torno dessa cultura, desse momento histórico, que o Sartre vai estar escrevendo As Moscas, né? E isso, assim, o Sartre acha que isso é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa só escreve sobre o seu tempo, ela queira ou não. Ela
tenha consciência disso ou não. Mas no Sartre, isso é consciente e deliberado, né? Portanto, da gente ler As Moscas e achar que ela é uma boa peça ou não, o Sartre diria que é irrelevante para ele, porque ele não escreveu para isso. Mas ela tem um impacto na França ocupada, ela diz sobre o seu próprio tempo. Então é muito curioso isso também, porque isso constitui uma certa estética, né? O que eu estou querendo dizer assim, há um tipo de estética que busca a eternidade, né? Que o que eu faço hoje tenha valor ad eterno. E que se ela não é compreendida agora, é porque ainda não chegamos ao ponto de compreendê-la. Mas o futuro vai dar sentido. Para o Sartre, tudo que o futuro dá sentido ao que ele escreveu é inútil, é irrelevante, ela não tem importância. E ele é muito claro nisso. Acho que eu já disse isso para vocês, que ele diz o que tudo que as gerações futuras disserem que tem valor a minha obra, diz mais das gerações futuras do que do meu talento. Quer dizer, são as pessoas que estão encontrando valor no que eu escrevi para outra pessoa do que eu que alcanço aquela pessoa, né? Então, é mais ou menos quando alguém faz, sei lá, pinta um quadro e acha horroroso o próprio quadro que pintou, e uma outra pessoa olha e diz, mas isso é lindo, e, e escreve sobre aquilo. Tem mais mérito aquele que vê aquela beleza e que consegue defender a beleza ali do que a própria pessoa que fez, que para ela não tinha relevância aquilo. Faz sentido? Bom, o mito que o Sartre escolhe para escrever, ele é decisivo para a intenção dele, né? Ele vai escrever sobre a casa de Atreu. Atreu é um personagem mítico grego que vai iniciar uma família das mais trágicas da história da Grécia, né? Então, não só ele escolhe uma tragédia, como ele escolhe uma tragédia das mais trágicas no sentido adjetivo do termo, né? É, é uma saga tomada por violência, por ódio e por vinganças, né? É, ela tem a ver com enlaces familiares, disputas de poderes, enfrentamentos de personalidade. O passado da peça, quer dizer, o que aconteceu antes, né, do Orestes adulto voltar a Argos, né, que é assim que a peça começa. Orestes cresce completamente alheio a Argos e à história da sua vida, e Sartre começa contando quando ele chega na cidade, né? Então, ele de fato é um forasteiro, porque ele não cresceu naquela cidade, ele não viveu naquela cidade, ele não se reconhece na história dele naquela cidade. Então, é essa pessoa desgarrada da sua própria história, voltando para a sua história. O que aconteceu antes? Quer dizer, o que está. Qual foi a história que faz chegar a esse ponto? E quando a gente remonta à origem do Orestes, a gente vai chegar na Guerra de Troia, né? Então, digamos assim, uma tragédia que tem origem no mito mais importante, né? Que Sócrates dizia que era o formador da personalidade ateniense, né? A Guerra de Troia. Ilíada e Odisseia, né? A história está se construindo ali, né?
qual é o ponto de partida que nos interessa, né? Porque se a gente quiser, a gente pode passar aqui 10 anos só fazendo o passado dessa peça sem chegar a Orestes. Agamenon, rei de Argos, pai de Orestes, ele se encontra num beco sem saída. Qual é esse beco sem saída que ele se encontra? Por um lado, o exército dele o aguarda, sedento por vingança, né? Aí te dá um passinho mais atrás, por que esse desejo de vingança? Paris, filho do rei Príamo, rei de Troia, vai visitar Menelau, rei de Esparta, irmão de Agamenon. Menelau recebe Paris como um filho de um rei. Ou seja, ele inscreve Paris dentro do registro da hospitalidade. O que Paris faz? Paris era conhecido por ser muito bonito, muito sedutor e muito irresponsável. Ele tem um caso com Helena, rainha, mulher de Menelau, descrita como a mais bela das gregas. E se isso não bastasse, ele foge levando Helena com ele. Quer dizer, só existe a Guerra de Troia por causa disso. Bom, não é bem verdade, né? Mas assim, simbolicamente é isso, né? Os gregos se reúnem para atacar Troia e recuperar a sua rainha, símbolo da beleza grega. Não é bem isso, porque Troia era um grande porto onde funcionava como um grande hub de riqueza do Ocidente para o Oriente. E que, obviamente, os gregos queriam dominar e subjugar aquele porto, né? Qual é o problema? Qual é o beco sem saída que Agamenon se encontra? É que ele não consegue zarpar, o seu exército não consegue zarpar porque os ventos não permitem. E se ele, por causa dos ventos, cancela o apoio a Menelau e se retira da guerra, ele vai ser visto pelo seu próprio exército como covarde, como incapaz de comandar uma ofensiva. Qual é o contraponto disso, que forma esse beco sem saída? É que, ao ser consultado, o oráculo diz: ele precisa sacrificar sua filha, e ao sacrificar a sua filha, ele então terá os ventos favoráveis para viajar. Esse é o beco sem saída que Agamenon se encontra. É a desmoralização como rei ou matar a própria filha para conseguir ventos favoráveis. Não vamos discutir aqui, mas existe toda uma tradição muito interessante para quem estuda tragédia de como essa situação se coloca como uma imposição da vida, da qual a deliberação de Agamenon é mínima. Porque ele não pode escolher o que ele quer fazer. Ele tem que escolher dentro daquilo que é possível ser feito. Bom, em algum momento, Agamenon decide sacrificar a filha, né? Entregar a filha em sacrifício a Ifigênia. A deusa
cancela o pedido de sacrifício pelo gesto que Agamenon fez e torna a Ifigênia, então, uma sacerdotisa dela, né? Então, percebam, elimina o sacrifício, mas a mata como princesa, porque ela passa a ser sacerdotisa da deusa. Algo que a esposa de Agamemnon e mãe de Ifigênia jamais irá perdoá-lo, que é Clitemnestra. Bom, como todos nós sabemos, existe o famoso cavalo de Troia. Os gregos ganham a batalha sobre Troia. Bom, eu estou reduzindo aqui 25 anos de luta, né? Mas então, na hora que eles desistem, Ulisses tem a ideia genial, iluminado pelos deuses, né? De fazer o recurso do cavalo de Troia, eles ganham a batalha, e duas profecias se confirmam. Uma é que o rei Príamo, que era rei de Troia, confirmou uma profecia de que ele era um dos mais justos e bons governantes, mas que, mesmo assim, ele levaria à ruína o seu reinado. Foi o que aconteceu, né? Todos foram destruídos, caiu Troia. O outro profecia que iria se cumprir, que era mais uma praga do que uma profecia, é que como Agamemnon pega a princesa filha de Príamo como sua escrava, ela o amaldiçoa, dizendo que ele vai pagar caro por isso, pelo crime que ele cometeu com a sua filha, né, de ter cedido e dado a sua filha em sacrifício. Agamemnon volta para casa vitorioso e, ao chegar em casa, ele é executado, ele é morto, assassinado pela Clitemnestra, sua mulher. E ela faz isso, em certa medida, pelo ódio dele ter dado a própria filha dela, em sacrifício, mas também porque ela, durante esses 20 anos, ela tinha se tornado amante de Egisto. E Egisto a incita a matar Agamemnon e o Egisto toma o poder. Egisto, então, se configura como usurpador. Não à toa, o embate principal da peça do Sartre vai ser Orestes e Egisto. Egisto representando os nazistas, Orestes dos franceses. Egisto toma o poder depois da morte de Agamemnon, mas temendo a vingança, o que ele faz? Ele pega a filha do meio, Eletra, e a escraviza, tornando ela serviçal do reino. E o filho mais novo, Orestes, ele manda ser executado na floresta. O que não vai acontecer, o soldado se sente incapaz, porque de qualquer jeito é o seu rei, né? Que é quando ele vai executar Orestes, Agamemnon está morto, logo, quem é o rei atual é Orestes. O soldado não consegue fazer isso e o leva a uma família rica para ser criado, né? Isso é muito importante, porque Orestes ele perde o seu reino, mas ele é criado e educado como se fosse um rei, né? Numa família muito rica, com uma ótima educação, com etc, etc, né? É, essa é a configuração. Ainda tem mais um ponto para a gente entender o ponto em que começa a peça.
um crime foi cometido. Um rei foi morto. Então, há uma peste em Argos. Ela passa a ser infestada por moscas carnívoras. E essas moscas carnívoras, elas nada mais são do que a representação desse crime. Por isso que a peça se chama As Moscas. Argos está infestado porque um crime não foi resolvido. Ele não foi, o seu criminoso não foi punido. E aí vai ser muito interessante, a gente vai ver isso mais para frente, mas é importante ser dito desde já. O Sartre vai dizer: as moscas não são verdadeiramente um indício do crime. As moscas são indícios da culpa desse crime. Mais ainda, Sartre vai dizer de uma culpa muito específica, do remorso, não de Egisto, mas dos argivos, da população de Argos. Seu rei foi morto, o assassino tomou o poder e ninguém fez nada. As moscas representam o arrependimento sem fim em que está inserida a população de Argos. Então é quase como se fosse uma corporificação do arrependimento, do remorso, da culpa. Esse mito de Orestes em 10 segundos fez sentido? Alguma ponta ficou solta, alguma coisa, né? Porque assim, eu pulei a parte do Atreu, que é onde tudo começa, porque senão a gente não chega lá nunca, né? Mas o Atreu é realmente uma saga terrível, né? O Atreu, ele começa esses crimes consanguíneos que vão gerando essas punições divinas, porque o seu irmão tem um caso com a sua mulher e ele, para se vingar, ele mata os filhos do irmão e oferece um banquete ao irmão feito com a carne dos filhos dele sem ele saber. Então, esse é o ponto inicial onde tudo vai desenrolar. Então, se trata, e isso é importante a gente entender, se trata de uma relação onde você não consegue romper o peso do passado. O passado ele sempre se precipita sobre o presente, sufocando o presente. Essa vai ser a questão central para o Sartre. Porque o Sartre, quando olha para a sociedade francesa, o que ele vê é um imobilismo causado por uma sobrecarga do passado sobre o presente. O presente ele não consegue respirar, ele não consegue abrir o peito para agir, porque o passado o pressiona o tempo todo. É engraçado, né, Marcelo? Estou pensando aqui, essa questão do escândalo, não sei se é só escândalo, né? Mas desse mal-estar, desse pavor que é pensar nessa figura de comer o próprio filho, né? O quanto as mitologias exploram isso. Se eu não me engano, alguma coisa na mitologia nórdica também trata sobre isso. E eu me lembro dos textos bíblicos também, que uma vez Jeová, irritado com Israel, faz uma fome tão grande e a cidade sitiada que as mães começam a cozinhar e comer os próprios filhos, né? Tem esse apelo narrativo de causar esse mal-estar, angústia mesmo em quem está vendo, né? Essa ameaça dos deuses, ou de Deus, no caso, né? Achei interessante pensar isso. E você vê, Lucas, de novo, hoje o Lucas está trazendo questões da cultura fundamentais que estão implícitas na nossa discussão e é bom a gente trazer.
para você ver como isso tem a ver com uma certa inscrição histórica, cultural, simbólica. Quer dizer, não são simbolismos como a gente gosta de acreditar e como fomos ensinados, universais, mas eles são culturais. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a Europa toma conhecimento dos canibais da América, a imagem que eles criam imediatamente tem a ver com esse passado israelita da Europa, onde comer a carne de um outro ser humano significa a barbárie máxima. E o que acontece é uma interdição radical de você compreender que os canibais americanos faziam isso como um rito de respeito ao inimigo, do qual é estranhíssimo para o europeu compreender, né? Quer dizer, você come não por fome, você come não por desprezo, por ofensa, mas você come justamente porque você reconhece no seu adversário alguém com muita força, que você foi capaz de vencê-lo, e honrar a sua força é comer um pedaço do seu corpo, como se você pedisse autorização para que ele faça parte de você. E aí, apesar de não ter cultura nenhuma para me arriscar a fazer o que eu vou fazer agora, Lucas, é tão estranho que isso tem a ver com toda a questão cristã da hoxa. Você não, você não come a carne de Cristo por desrespeito, por ofensa, ao contrário, é numa busca de uma comunhão, né? E que ela se dá, né? Então, só para a gente perceber o como, para o europeu, ele demora muito tempo, a cultura europeia demora muito tempo para conseguir compreender o que está acontecendo, né? A não ser Voltaire, no seu belíssimo Cândido, né? Que ele vai entender o- os canibais fazendo uma imagem completamente pornográfica do macaco que transa com a mulher, né? Então, para ele fala, esses são os canibais, né? Ironizando com os europeus, né? E um tanto quanto com nós americanos, né? Com os americanos. Mas é um pouco disso, né? Então, no que a Treu faz tem a ver com um desprezo total, né? É de você descer ao nível mais baixo possível para mostrar o quanto o outro é desprezível para você. Enquanto o processo de canibalismo americano tem a ver o contrário. Você só come, e é simbólico, porque você come um pedaço, não é você comer a pessoa, você come um pedaço que tem a ver com um certo respeito, né? E o Brasil, como é tipicamente das piadas, né? É, só no Brasil mesmo para você ter o caso, por exemplo, do, do padre Sardinha que foi comido pelos índios, né? Porque ainda tem essa coisa do nome, né? Sardinha. Então, aí já é uma outra questão, né? Mas é um pouco nesse sentido. Bom, agora falar um pouquinho do presente da peça, o presente dos franceses expressos, projetados, iluminados pela peça, né? Da imponente e fracassada linha Maginot, passando pela Drôle Guerre, até a gente alcançar a capitulação
da França em um regime colaboracionista de Vichy, a culpa, a paralisia e o remorso tornaram o imaginário dos franceses sobre si mesmo da pior forma possível, né? Assim, rapidamente, a partir da Primeira Guerra Mundial, o ministro de guerra francês, Maginot, defende a tese de se construir uma grande linha de resistência separando a França do leste europeu, como se fizesse uma muralha da China. Eram caminhos subterrâneos de 200 quilômetros, com casamatas, com um sistema de purificação do ar. É preciso lembrar que na Primeira Guerra Mundial se usou o mostarda, toda aquela guerra química dos gases, então tinha toda essa preocupação. Foi uma fortuna, eu já não me lembro mais, mas tinha uma época que eu estava estudando isso, quando se atualiza o valor gasto por isso, é uma enormidade do que foi gasto, e isso era tido pelos franceses como: vamos transformar a França em inexpugnável. Ninguém vai conseguir entrar na França. Só que essa linha Maginot, de 200 quilômetros, ela não era o tempo todo contínua. Então ela simplesmente foi inútil. Quando os alemães assaltaram, né, foram em assalto à França, eles ficaram surpreendidos com a falta de resistência, porque eles foram entre as linhas, entre as partes das linhas, e eles entraram imediatamente na França. Logo, foi uma vergonha isso, né? La Drôle Guerre é o período estranhíssimo, porque vai desde o momento em que a Alemanha declara guerra à França, e ela passa meses sem fazer nada. Ela só declara, a França se prepara para o ataque e a Alemanha não faz nada, né? Normalmente a gente traduz isso como a guerra estranha, né? Que é justamente assim: você declaram guerra contra você e não fazem nada, né? E, e o terceiro ponto, que acho assim que são os três pontos que ilustram bem esse sentimento de culpa, de remorso, é o regime de Vichy, né? A França, ela, assim que a Alemanha invade a França, o Marechal Pétain é transformado em representante primeiro. Eu esqueci o nome que se dava, eu não me lembro se era primeiro-ministro, chefe. Ele foi transformado em chefe de Estado, né? E ele defende a tese que seria contraproducente, seria uma carnificina tentar resistir à Alemanha. Então, sem basicamente haver muita resistência, ele se coloca como um aliado de Hitler. E ele faz isso transferindo o governo de Paris para Vichy. Por isso que ficou conhecido como regime de Vichy. E o Marechal Pétain tem uma frase que ela é muito curiosa, porque ela são daquelas frases que explicitam muito o sentimento por trás das ações. Que ele diz em uma comunicação à nação de que as coisas estavam ruins, que elas iam piorar ainda, mas aquilo era necessário porque precisavam expiar suas culpas, para então poder se transformar de novo uma grande nação, né? Então é engraçado porque sem que
se perceba, ele explicita o sentimento geral, né? E quando a gente analisa, por exemplo, a Inglaterra, né? A Inglaterra quase que teve o país destruído resistindo aos alemães. Quando você entrava na França, isso era algo relatado pelos ingleses e pelos americanos, eles ficavam surpresos que Paris estava em pé, né? Até porque quando foi consumado de que os alemães iam perder Paris, o Hitler deu a ordem para que o representante alemão destruísse Paris toda, que colocasse em chamas. E ele não seguiu a ordem, né? Ele considerava que Paris era um patrimônio da humanidade, que não fazia sentido você destruir. Então, basicamente, quando os ingleses e os americanos chegam a Paris, eles ficam chocados, porque o parâmetro deles é Londres, é a Inglaterra, que estava toda destruída. Então, isso gera um segundo movimento de culpa. Mas que raio de sofrimento é esse? Que ninguém resistiu, que ninguém fez nada e todos estavam vivendo normalmente, né? É um pouco dessa percepção que ela é muito próxima a Sartre, da experiência que ele teve durante a prisão na Alemanha, né? Uma certa ideia de compartilhar com o próximo o sofrimento e como aquilo gerava um sentimento de pertencimento, né? O Sartre ele define isso uma vez falando sobre essa situação, sobre essa ocupação, viver sob a ocupação nazista, e ele diz o seguinte: o paradoxo da nossa situação é que ela era ao mesmo tempo irrespirável e fácil de suportar. É justamente isso, porque você está o tempo todo num estado de exceção, onde a qualquer momento você pode morrer, mas na prática está tudo funcionando, né? O comércio está aberto, o sistema governamental está atuando, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão vivendo, né? Então, é um pouco dessa dimensão que o Sartre vai tratar em As Moscas, né? E é que ele vai recorrer à forma de uma tragédia. Dá para a gente entender essa articulação entre o mito de Orestes, o que acontece, e essa condição, esse contexto histórico? A questão que se levanta, e eu acho ela uma pergunta absolutamente justificável, e a resposta dela engrandece e amplia nossa percepção da peça é: por que raios Sartre recorreu a uma tragédia? Por que ele não escreveu um romance? Por que ele não recorreu a outras formas, dramáticas? Por que ele escolhe aquela que parece ser a mais estranha para poder falar sobre a liberdade humana? As Moscas mantêm viva o traço mais característico das tragédias gregas, que é o entrelaçamento da situação vigente com a indeterminação humana. Ou seja, a tensão entre o individual e o coletivo, né? Lembremos aqui,
a decisão que Agamenon teve que tomar. Uma tinha a ver com a sua posição social, política. A outra tinha a ver com a sua dinâmica familiar, pessoal. Conseguir ventos para o seu exército ou executar sua filha. É justamente essa dinâmica entre um estado de coisas das quais você não controla, que é imposto a você, e, por outro lado, a sua capacidade reiterada de agir. Sartre, numa entrevista, ele vai dizer uma coisa que é o seguinte: o fatum grego, ou seja, essa ideia do destino, né, que organiza a tragédia, nada mais é do que a liberdade às avessas. Percebam que isso não é pouco o que ele está dizendo. Ele está querendo dizer que, se você olha para o destino, o que você vê são os bastidores das liberdades presentes ali. Isso significa, reversamente, que toda vez que você olhar para a liberdade humana, você está vendo os bastidores da situação em que você está posto. Isso já nos permite um olhar muito diferenciado da liberdade. A liberdade não vai ser nem um, uma volição desmedida, eu faço o que eu quero. E a liberdade nem vai ser simplesmente a explicitação de um curso já definido. A liberdade terá a ver com essa ação sobre uma situação definida. O dilema, o desafio, a pergunta sempre escapa à pessoa. Mas a forma com que você se coloca diante daquilo, isso não pode ser suprimido de forma alguma. Dito de outra forma, a mesma coisa. Dizer que a fatalidade se mostra como reverso da liberdade é perceber-se numa conjuntura alheia à sua vontade, e isto não significará a incapacidade de agir. Mas, ao contrário, isso é aquilo que te instiga, que te põe contra a parede, exigindo que você haja. Então, o destino não é aquilo que anula sua liberdade. O destino é aquilo que explicita sua liberdade, porque quando ele aparece, você tem que dizer sim ou não. Você não pode não dizer mais nada. Ou, diante dele, não dizer nada vai ser dizer alguma coisa. Vai ser gerar uma consequência de alguma coisa. Faz sentido do que eu estou dizendo? Porque isso não é claro, isso não é evidente, né? Isso não é explícito. Normalmente a gente toma a tragédia como uma estrutura do destino, como uma oposição à liberdade, como um exercício da ação humana. E o que o Sartre está defendendo é que só é possível você pensar no destino por causa da liberdade. E só há liberdade porque o destino se apresenta como inelutável. Sem pergunta não há resposta. Sem uma situação que te empurre, não há como você perceber a liberdade atuando. Então é como se a tragédia
fosse a forma estética privilegiada para explicitar a liberdade humana. Aquilo que mais tarde o Sartre vai chamar de um teatro de situações, que é colocar os personagens nas piores situações possíveis e identificar ali a ação ocorrendo, a liberdade se apresentando. Nesse sentido, o que vai acontecer é que Sartre, contra um naturalismo injustificável e nunca comprovado, contra um ficcional emparelhamento de uma causa única para um efeito incontrolável, ele vai afirmar o acontecimento humano. Ele vai mostrar que nem no mito mais trágico grego, o de Atreu, da família de Atreu, da casa de Atreu, da linhagem de Atreu, a liberdade pode ser ignorada. Marcelo, A isso tem gente a vai... ver com o Diga. que o Nietzsche fala daquela frase, né, que até o Frank usou depois, para quem tem um porquê, aceita ou lida como qualquer como, alguma coisa assim? Esqueci agora. É a questão da liberdade, que não é uma liberdade restrita, mas uma liberdade circunstancial, apesar do que se impõe. Sim, exatamente, porque uma liberdade irrestrita, ontologicamente, ela não pode nem se colocar, porque, veja, o que você chama de irrestrita é de poder qualquer coisa, né, de realizar o seu desejo. Ela não pode se colocar porque a realização plena do seu desejo, ela só seria possível se você fosse a única existência do mundo, porque aí você não teria nenhum tipo de resistência ao seu desejo. Né? Quer dizer, o seu desejo ele só existe enquanto desejo porque ele não é o único desejo do mundo. Outras pessoas desejam outras coisas e, portanto, você consegue distinguir o seu desejo. Né? Se tudo é azul, você não consegue perceber outra cor. Para dar um exemplo bem direto e simples. A liberdade ela vai ser sempre irrestrita, no sentido sartriano, porque nenhuma determinação anula a liberdade. A determinação ela explicita a liberdade. Né? Na hora que você é posto numa situação sem saída, você é obrigado a agir. Mesmo que você fale, não vou fazer nada, vou deixar assim. Isso é uma ação em forma de inação. Então, E nesse a gente sentido que a volta para. tragédia é importante. Desculpa, é daí que a gente volta para aquela Nada. associação que ele fez. A gente nunca foi tão livre quanto no tempo da ocupação nazista. Perfeito. Exatamente, porque perceba a lógica desse texto, A República do Silêncio. Ele está dizendo assim, dentro da ocupação, né, eu acho que eu até comentei com vocês isso no curso passado, tem uma série na Apple TV sobre, meu Deus, qual é o... Agora estou esquecendo o nome do costureiro francês que é depois da Chanel e que cria um império na França. Meu Deus do céu. Não me lembro agora. Mas conta a história desse processo. Patrícia, você sabe? Não, eu ia chutar o Yves Saint Laurent, mas não sei se é. Ou Dior, não sei. Dior. Obrigado. Christian Dior. Ele conta. A série é bem interessante porque conta a ocupação nazista na França a partir da história da moda, com duas figuras centrais, que é Chanel, que faz de tudo para sobreviver e, portanto, ela se aproxima muito dos alemães, e Dior, que está crescendo e, portanto, ele não tem o dilema que a Chanel tem.
E é bem interessante a, a gente entender ali, porque mostra o quanto a cidade estava em pé, tudo estava funcionando, mas nada estava normal, né? Porque você estava durante uma ocupação. Qualquer coisa que você diga que é entendida como colaboracionista, você é preso, torturado e morto. Logo, o que o Sartre está querendo dizer é que nesse destino posto, ou seja, nesse beco sem saída em que os franceses se encontravam, como cada palavra, cada gesto, cada postura colocava em risco a sua própria vida, então ele exercia a sua liberdade porque podia sempre ser o último ato. É como se ele pudesse sentir, de fato, a liberdade, né? Aquela questão que as pessoas contam quando tomaram uma decisão achando que iam morrer em seguida, ali tem uma liberdade muito clara, presente, do qual a pessoa que faz sente a liberdade viva ali. A gente não, no dia a dia, como a gente sempre tem essa ideia da continuidade, né, do passado, presente e futuro operando de forma natural, isso não ocorre, ainda bem, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim de você estar nessa situação, né? Não seria muito saudável você estar o tempo todo achando que você vai ser seu último instante de vida. Mas é isso o que ele quer dizer, né? Então, nesse sentido, por isso que as peças que ele vai escrever sempre são colocando em situações muito limites, porque ali basicamente ele está dizendo aonde parece que a liberdade não tem mais aonde atuar, você descobre que cada ato é livre, porque você tem a sensação sempre que é o último ato. Então é como se ele usasse uma técnica em sacrifício. Ele vai até o limite para dizer, olha como a liberdade, mesmo no limite, ela aparece, ela toma a frente. Mas é porque ali é mais fácil de percebê-la, é mais fácil de vê-la, você não confunde com outras coisas, né? Então é mais ou menos esse hum, é, o estado em que se encontra a cidade sobre o qual Sartre quer intervir, né? Antes de tudo, As Moscas é uma peça de intervenção, né? Ela é uma peça que é engraçado porque o Sartre, depois que ele fica famoso, muita gente que não gostava dele dizia que era muito estranho ele ter conseguido publicar o Ser e o Nada durante a ocupação, né? E ter encenado a peça durante a ocupação. Bom, ele encenou a peça porque ela só faria sentido de ser encenada ali, né? É ali que ela tinha força de vida, né? Ou para usar uma expressão que eu gosto muito do Nietzsche, é ali que ela tinha força plástica, né? Ali que ela trazia vida na sua dimensão estética, enquanto tragédia. Patrícia, ia comentar alguma coisa? Outra questão que interessa a gente é que, como ele recorre a uma história universal, né, uma tragédia grega, onde muitos já conheciam, ele podia então se dedicar àquilo que especialmente interessava a ele, que era a liberdade humana, né? Ele podia se concentrar, é quase que uma redução fenomenológica, né? Assim, falando bem rapidamente, a fenomenologia, esse estudo essa corrente filosófica que influencia tanto Sartre, advinda de um filósofo alemão, Edmund Husserl, ela tem como o seu método de atuação chamado redução, né? E o que ela quer é justamente explicitar as relações que constituem qualquer coisa e fazer isso fora de uma abordagem psicológica. Eu não sei se você é feliz de explicar isso tão rapidamente, mas digamos assim,
quando você tenta falar das relações de alguma coisa, a tendência natural é você tomar isso uma perspectiva subjetiva, né? Você pega sob a sua perspectiva daquilo, né? Então, alguém que me parece cansado, eu atribuo o cansaço à pessoa. Não quer dizer que ela esteja cansada, ela pode estar pensativa. Na verdade, ela pode estar sob um impacto de uma grande felicidade de que ainda ela não foi capaz de exteriorizar. Mas eu a capto como triste e, portanto, atribuo tristeza à pessoa. O Russo vai dizer que todas as perspectivas subjetivas, psicológicas, elas são fadadas ao erro, porque ela sempre passa por um certo filtro individual. E ele quer escapar disso, ele quer falar das coisas mesmas, é uma expressão da fenomenologia, né? Voltar às coisas mesmas. E para isso o recurso que ele faz é se concentrar nas relações constitutivas do objeto. É como se ele nem retirasse o sujeito, mas colocasse o sujeito em relação ao objeto. E, portanto, ele seria capaz de falar, descrever de forma mais verdadeira o objeto. Isso que eu estou falando é absolutamente reduzindo, mas então, se ficou completamente obscuro, alguém me diga que eu tento explicar melhor isso. Mas, de alguma forma, o que o Sartre faz é uma recusa de apreensão imediata da situação. Quer dizer, ele não sai fazendo um panfleto político à peça. Olha, temos que nos mobilizar, entrar para a resistência e, enquanto estivermos vivos, lutarmos pela França insurgente. Esse é o discurso hoje em dia da extrema-direita também. E da extrema-esquerda. É engraçado isso, né? De uma França insurgente é do Mélenchon, que é da extrema-esquerda. Mas o que a Marine Le Pen defende é uma França que não se curve a nada. Então, às vezes, as extremidades se aproximam em certas coisas que dão um certo nervoso isso. É, Bom, o que ele faz é se recusar a falar, a tomar a realidade como imediata, e ao se recusar a falar de forma direta, ou seja, de não ter uma relação natural com a sua própria história, de ter um olhar um pouco estrangeiro, externo sobre a sua própria realidade, ele permite, ele possibilita que a história que os franceses estão vivendo emerja de forma mais contundente. E nisso o mito grego favorece a ele. Faz sentido o que eu estou falando? Dessa forma, a tragédia ela não vai se colocar como uma normatividade irresistível, né? A tragédia não vai ser aquilo que o senso comum entende como a imposição de um destino do qual eu não posso fugir dele, como uma imposição que nos ignora e, por isso, nos aliena da nossa própria vida. Quando a gente fala um destino trágico, é isso, a gente está querendo dizer que a pessoa podia fazer o que quisesse, que ela ia terminar daquele jeito. Percebam que essa visão de tragédia é uma visão de alienação da gente mesmo, porque nós passamos a ser vistos apenas como joguetes do destino, né? Como se fossem peças que o destino, qualquer que seja, comanda e segue em frente. Mas, para Sartre, ao contrário, a tragédia ela se apresenta como um espaço em que a vida se mostra inerente ao humano
na mesma medida que não se resume a ele. Percebam, a forma que o Sartre vai apresentar a tragédia, ele está pressionando na escrita Orestes o tempo todo. Ele está o tempo todo colocando Orestes contra a parede, dizendo: você vai ou racha? Você desiste ou avança? Você retorna ou segue em frente? E nesse caso, a tragédia serve para expor o drama sobre o qual estamos inseridos e o drama que somos nós mesmos. Logo, uma tragédia grega, ela não diz do que terá que ser. Ela diz algo que se apresenta sobre o qual a gente não tem controle, e a partir sobre aquilo que se apresenta de que não temos o controle, somos obrigados a agir. Né? Para pegar um outro exemplo de mito trágico grego, Édipo. Édipo não foi obrigado a matar o pai. Ele poderia nada ter feito. Édipo, quando é comunicado que precisa descobrir quem é o assassino do rei para que a cidade se livre da punição, ele não foi obrigado, nem sugerido a ele, que ele ia abrir um inquérito um inquérito sobre o caso e que ele ia expulsar a pessoa responsável do reino, que era ele próprio, sem ele saber. Veja, a situação que ele encontra era incontornável. Encontrar com o próprio pai, que ele não sabia que era pai, numa encruzilhada que o ofende. Isso ele não podia mudar. Mas o que ele faria, isso dependeu dele. Não é uma escolha dele se deparar com a esfinge e ela fazer uma proposta para ele, proposta de mentirinha, porque você não tem escolha diante de uma esfinge, de responder os enigmas ou ser devorado. Mas ele poderia não ter respondido e ser devorado. Quando ele se encontra diante do mistério do assassino do rei, ele poderia ter prometido resolver o problema, ele não precisava ter prometido descobrir quem é e exilar a pessoa. Entende? A tragédia é uma imposição da realidade radical que exige do personagem uma postura. Mas o que é a vida se não isso o tempo todo? Se o tempo todo nós não somos apresentados a situações sobre as quais a gente não tem controle, mas que demanda da gente uma postura que depende da gente, do que vamos fazer sobre aquilo. Então, nesse sentido, a tragédia, ela não é uma imposição do destino sobre a liberdade humana, mas ela é uma imposição da realidade que deflagra a liberdade inerente do humano. Logo, a tragédia, ela não é um anúncio de uma chegada, como a gente entende no senso comum. Ah, vou falar de uma tragédia. E aonde que vai terminar isso? Que a história toda vai ser para chegar àquele ponto. Não, a tragédia, antes de ser um anúncio da chegada, ela é a imposição de um ponto de partida. Ela diz: a situação é essa. Haja. Sobre a situação, você não pode fazer nada que se coloca para você. Mas a forma com que você age depende só de você. Essa é a forma com através da qual Sartre vai recorrer para falar sobre o seu tempo. Não por outro motivo, o Jean-Pierre Vernant, um grande historiador
da Grécia, vai definir a tragédia da seguinte forma. Olha que coisa interessante. A gente está falando de um estudioso das tragédias gregas. Ele não está falando de Sartre. Olha o que ele diz. Que a tragédia é a cidade se fazendo teatro. Ela se toma, de certa forma, como objeto de representação e se desempenha a si própria diante do público. Enraizada na realidade social, a tragédia não reflete a realidade, mas a questiona. É disso que Sartre está falando em As Moscas. A tragédia de Orestes não diz o que vai acontecer, sequer mostra as causas de um efeito determinado. Mas, antes de tudo, explicita as relações de força presentes no momento que exigem de nós ou dos seus contemporâneos uma resposta, uma ação, uma expressão da sua liberdade. Tranquilo isso, porque a gente está falando de coisas muito estranhas. A gente, e eu não estou falando de só senso comum, não. A gente estuda a tragédia como se fossem coisas, como se fosse uma expressão artística do inescapável, daquilo que, né, não é assim que a gente costuma ler Édipo. Édipo tentou fazer de tudo para fugir do destino dele e ele acabou executando tudo o que se esperava dele, de tudo que foi determinado para ele, né? A partir dessa visão, o que eu estou querendo propor para vocês é uma outra leitura que não só é do Sartre, mas por isso que eu trouxe o Vernant, que é o que ele está querendo dizer, né? A tragédia não, ela não quer dizer para o grego qual vai ser o fim dele. Ela está dizendo: olha a situação em que você está inserido. Tome consciência e haja. Né? É confrontar através da realidade as pessoas. E é interessante como o Sartre vai constituir, através de duas figuras, de dois personagens, essa dimensão, quase que de forma dialética. E isso é muito particular do Sartre. Né? Isso a gente vai ver na versão dele, que é justamente as figuras dos irmãos Orestes e Electra. Vai ser justamente no intermédio entre a busca por uma emancipação personificada na Eletra. A Eletra está o tempo todo querendo se livrar daquilo tudo. E, por outro lado, o desejo de fazer do mundo a sua própria expressão, que é encarnada em Orestes. Né? Orestes quer que o mundo seja a sua história. A gente vai ver dois movimentos que são interditados para qualquer ser humano. Nenhum ser humano consegue se desgarrar da realidade e nenhum ser humano consegue fazer que a realidade reflita o seu desejo. Mas é justamente dentro de uma dramaturgia teatral que o Sartre vai recorrer a duas expressões interditadas ao humano, para que a gente possa ver, no intermédio dessas duas expressões, o nosso campo de atuação.
E vai ser também, nesse sentido, uma possibilidade, uma oportunidade para que os franceses possam olhar para a sua própria história, ali completamente metafórica, né, através do mito, né, não se está falando de nazistas, não está falando de alemães, não está falando de franceses, mas que para quem está inserido naquele momento crucial, se reconhece imediatamente naquela dinâmica, a possibilidade de se ver e então se confrontar com a provocação de uma ação, né? Quer dizer, em que medida essa realidade reflete a minha e, portanto, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer é minha participação nessa realidade. Eu não estou aguardando a história se realizar. Eu participo da história. Essa que é a chamada capacidade de reconhecimento que a tragédia permite. Ela questiona e, e permite que nós nos vejamos nela. Então, nesse sentido, longe de uma subordinação de um indivíduo a uma causa, o que se vislumbra na tragédia é a possibilidade de um reconhecimento duplo do indivíduo no coletivo e no indivíduo do coletivo. Quer dizer, cada um se vê pertencendo àquilo e se vê em si como parte daquilo, né? Esse jogo do indivíduo e do coletivo vai ser fundamental para o Sartre, porque é esse jogo entre indivíduo e coletivo que clama a liberdade do espectador, que chama quem está assistindo a assumir as rédeas da sua própria vida. Não necessariamente para pegar em armas e atacar, ir para a resistência e atacar os alemães, não necessariamente para escrever e se mobilizar contra, mas de ter consciência do seu momento presente. E, portanto, saber que o que você está fazendo está constituindo aquela história. É nesse sentido que um grande crítico literário, George Steiner, ele vai dizer que as moscas representam, ele vai chamar isso de um regresso disciplinado ao vazio. E o que seria esse regresso disciplinado ao vazio? É o vazio que a gente encontra quando a gente abandona as ilusões metafísicas de um futuro que vai nos redimir. Então você imagina as pessoas ali, tipo, há uma hora os ingleses e os americanos vão entrar aqui, expulsar os alemães e eu volto para a minha vida. Estou simplificando as coisas, né? Você pode imaginar que você vai ser morto, mas sua alma vai ser salva e isso é um futuro que vai te redimir de qualquer jeito. Mas também interdita, impede que você se alimente de um passado que vai ressurgir, na ideia de recuperação, de restauração. Estamos vivendo um momento muito ruim, mas daqui a pouco vamos retomar os nossos valores e seremos nós novamente. Não, o que o Steiner percebe nas moscas é que o Sartre está retirando todas essas possibilidades de salvação, de, de você escapar do problema para te impor o problema e exigir de você uma ação, uma escolha, uma atitude. Essa é a natureza da peça As Moscas, esse é o pensamento do Sartre, e esses somos nós, leitores e observadores, através da peça, da nossa própria condição humana.
Acho que a gente pode ficar por aqui. Se vocês tiverem qualquer questão, Carolina, por favor. Oi, Marcelo, boa noite todo mundo. Oi, Boa Patrick, noite. tudo bem? Patrick, Marcelo, bem-vinda. Primeira vez que o Patrick participa ao vivo. Obrigado, Marcelo. Oi, Carol, tudo bom? oi, tudo Boa bem com noite a você? todos. Marcelo, eu estava aqui pensando, né? Eu sei que eu cheguei tarde, já me desculpo por isso, eu não sei se você explicitou anteriormente, mas eu queria entender se Hum, a gente poderia chamar destino, né, da mesma forma como o próprio caráter de faticidade ou da própria realidade que se impõe. É que, para mim, quando eu ouço o destino, ainda fico muito confusa com essa ideia de, como eu posso dizer, daquilo que está dado, né? Quer dizer, que está dado no sentido do destino, veja bem, né? Porque assim, a realidade ela está dada, ela se impõe, né? Aquilo que é fático está dado, né? Mas é nisso e diante disso, inserida nisso, que eu ajo, que eu me posiciono, né? Enfim, é aí que a liberdade se faz ato, né? Eu entendo isso. Mas a noção de destino como aquilo que é destinado a ser como é que eu ainda tenho dificuldade de entender no sentido de não estar em oposição com a liberdade, né? E sim como a própria matéria-prima da liberdade, vamos dizer assim, né? Então, a minha questão é só com a noção de destino. Se você está entendendo o destino como a realidade que se impõe, né, como caráter de uhum. situação, o contorno histórico situacional, isso está dado, né? Enfim, se a gente pode entender destino aí, ou se destino, ou se o meu destino é do senso comum, sabe? Porque eu ainda acho que eu estou nesse lugar e aí eu fico com essa dificuldade. Não sei se eu me fiz entender. Não, você se fez entender e mais do que isso, assim, eu não vou fazer isso não, mas eu poderia repetir tudo que você disse te respondendo, você entendeu muito bem. A única Ah, coisa, assim, assim, duas coisas, Carolina. Uma, é, eu vou te responder, mas a segunda parte do curso a gente vai encarar isso detidamente, eu acho que fica mais claro. Quando a gente certo. trouxer a Simone de Beauvoir para a gente discutir a partir do Estrangeiro, do Albert Camus. Mas eu diria para você que, te respondendo objetivamente, o destino parece com a facticidade, mas ele tem um caráter dialético mais interessante. E assim, é o meu jeito de ler. E é um jeito que eu leio pela Simone de Beauvoir, que também, digamos assim, eu estou lendo nas entrelinhas da Simone de Beauvoir, mas está lá. É, acho que até o final do ano sai um artigo meu que eu tento defender isso, digamos assim, mais detido dessa minha leitura da Simone de Beauvoir. Mas assim, a facticidade a gente pode tomar como algo que se coloca objetivamente, né? O destino é mais do que isso, porque aquilo que se apresenta unicamente, se a gente pensar até fenomenologicamente, eu posso tratar aquilo com naturalidade, né? Eu posso simplesmente viver aquilo sem dar relevo àquilo, né? Então, para dar um exemplo bem simples, é, quando eu saio de casa, tem duas árvores na rua, e se eu virar para a direita, até eu chegar na esquina tem mais uma árvore. É o caminho que eu faço várias vezes, todos os dias, e eu moro aqui desde 98, então há décadas. Mas com uma certa frequência, mas não diária,
há um tipo de luz, há um tipo de disposição minha no dia, que quando eu viro na quadra aqui de casa, eu vejo essa mesma árvore de uma forma que eu nunca vi antes. Ela se mostra de uma forma muito nova, mas do qual objetivamente, numa facticidade, ela não é nova, ela não foi podada, ela não teve uma transformação radical dela, mas é porque de alguma forma ela se destacou e saiu da minha naturalidade, da minha relação natural com ela. Então ela, né, é aquilo que o Merleau-Ponty vai chamar a atenção nas percepções, que ela se destaca, ela rompe com essa naturalidade, então eu sou capaz de dar mais conta dela. O destino tem uma dimensão parecida com isso. O destino não se trata só daquilo que se apresenta a você, mas aquilo que você toma daquilo que se apresenta a você. Logo, o destino tem um caráter de aceitação da realidade. É como se eu estivesse dizendo que a minha ação ela só é plena quando, de alguma forma, eu parto do princípio do reconhecimento das coisas que são me dadas. E esse reconhecimento, ele tem uma amplitude muito grande. E o reconhecimento não quer dizer uma aceitação de incorporação. É que eu reconheço que isso se colocou para mim. E a partir do que eu reconheço que se colocou para mim, aí verdadeiramente eu estou agindo sobre aquilo. Do contrário, tem um exemplo de um querido amigo que me deu certa vez, que é maravilhoso, que é você agir sem essa consciência. Que ele disse assim, é mais ou menos quando... Sabe quando você sai do elevador, que você está de casaco, e a porta fecha e pega a pontinha do seu casaco, e você está andando, e não tem ninguém perto de você, ninguém está te segurando, e de repente você leva um tranco para trás, e por alguns instantes você não sabe o que está acontecendo. Isso é quando você só está na facticidade. Você não está no destino ainda. Você não operou uma aceitação da realidade. É um pouco desse processo que é tão estranho que eu não sei se eu sei dizer tão bem sem recorrer mais a Simone de Beauvoir para me ajudar a dizer isso, né? Já me disseram que eu faço a Simone de Beauvoir dizer isso, mas com todo respeito, assim, ela que me fez perceber isso, não sou eu que estou fazendo ela falar isso. Mas responde um pouco, Carolina, para onde a gente está encaminhando? Sim, sim, eu entendi. É que quando eu penso assim, por exemplo, na tragédia de Édipo, né? Tem uma, tem uma questão ali que eu acho que está ligado mais ao âmbito da alienação, né? Porque assim, ele mata o pai sem saber, quer dizer, todo o destino, entre aspas, se cumpre, né? A tragédia se cumpre com aquele caráter de uma certa passividade, né? Ou de uma alienação do que está em jogo ali, né? Então, eu acho que é isso que eu estava pegando, assim, em termos que estava me confundindo, né? Mas eu acho que o que você está dizendo, veja se eu entendi, é que, obviamente, a faticidade, como Sartre vai dizer, né? A faticidade nunca se apresenta em bruto, né, para a gente, né? A gente nunca tem a faticidade objetivamente em bruto. Ela sempre se mostra no âmbito fenomenológico, numa certa articulação, né, existencial, que ele vai chamar de situação. Então, o destino seria mais ou menos isso, já é a forma como a gente se articula, né, com aquilo, já passa pela liberdade, quer dizer, a liberdade e o destino já estão implicados, seria isso, né? Sempre, Então, sempre. exato. A gente pode não ter consciência disso, mas não é possível se Uhum. falar de uma liberdade sem o Sim, reconhecimento de um destino, e nenhum destino consegue atuar sem ter a liberdade possível. Por isso que ele não pode ser o destino
da predestinação. Ah, Porque sim, perfeito. Tá. ele não se suporta sozinho. O destino, ele não se mantém em pé. É interessante, Uhum. Carolina, se você quiser ler, a segunda conferência que o Foucault dá em 73, na PUC do Rio, que está no livro A Verdade e as Formas Jurídicas, ele dá 5 conferências, se Sim. não me engano. A segunda conferência, ele propõe uma outra leitura sobre Édipo Rei. Uhum. E é uma leitura bastante provocativa, porque ele basicamente quer dizer que Freud não entendeu nada do que leu. Mas ele basicamente ele não fala de Freud, mas o que ele está querendo dizer, o que está lá não é o que o Freud diz. Isso, Lucas, exatamente. E é interessante por quê? Por que que eu estou te falando, se você quiser ler, acho que vai ajudar nisso. É que ele vai mostrar que tudo aquilo que a gente atribui como predestinação, né, dele matar o pai, dele casar com a mãe, não tem importância na peça. E o Foucault é terrível, porque o Foucault é um erudito, então ele vai pegando trechos da peça e vai mostrando que ele vai dizer, olha, se a gente lê a peça sem do tipo que a Patrícia estava reclamando agora, se a gente lê a peça sem saber do que ela se trata, ou seja, com olhos novos, você não vai ver o que todo mundo entende da peça. Porque é uma projeção de uma Europa conservadora que lê aquela peça. E ele fala, o incesto é citado uma única vez na peça e ninguém dá importância àquilo. É quase assim, você diz, aquilo se configura um incesto e segue a peça. Então ele fala, como que pode ser esse o problema? O que importa na leitura que ele propõe é o que Édipo faz. O relevante não foi ele matar o rei, o próprio pai. O relevante foi ele desafiar a esfinge e ganhar da esfinge. Aquilo deu poder a ele. O importante não foi ele ter dormido com a mãe e ter casado com a mãe. O importante foi que ele exerceu o poder dele sem que ele percebesse contra ele, quando ele promete expulsar. Ninguém pediu aquilo a ele. Aquilo não estava na previsão do oráculo. Aquilo foi ele que se colocou em situação terrível. Portanto, para o Foucault, a peça tem a ver com uma disputa de poder, e não das relações familiares e nem do destino. É como se ganha e se perde o poder. Como que o poder se transfere de uma mão para outra. E, e para o Foucault, veja, ele não está sacando da cartola isso. Para ele tem a ver com essa lógica que o Vernon diz, que a tragédia é um jeito de questionar a realidade, porque ele reconhece que é um momento onde na Grécia está mudando a forma de poder. E quando Sófocles escreve sobre Édipo Rei, ele está mostrando como essa forma está mudando e meio que questionando os gregos. É isso? Vamos adotar uma nova forma de poder? É uma forma que tem a ver com o saber? Aquele que sabe pode, aquele que não sabe está excluído do poder? É isso? Então é quase que uma denúncia de uma transformação para que as pessoas se posicionem. Entende? Então, assim, é, 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 é uma outra forma de ler a tragédia. Mas não é. O Sartre não está tirando da cartola essa nova forma de ler a tragédia. Veja, não tinha leitura do Foucault, não tinha leitura do Vernon quando o Sartre escreve. Mas o que eu estou querendo dizer só que há estudos de especialistas que propõem uma outra leitura da tragédia. E é algo muito difícil da gente fazer. Por quê? Porque é algo central na nossa cultura ocidental, as tragédias gregas, né? A quantidade de leitura, e muito distante da nossa realidade. Então, assim, a nossa tendência de
projetar sobre ela o que a gente espera dela é muito grande, né? Então, acho que é um pouco disso, mas eu acho que quando a gente for discutir a Simone de Beauvoir e o Estrangeiro do Camus, acho que a gente vai ter mais material para discutir isso. E de alguma forma, eu acho que eu estou falando da mesma coisa, só que a gente está fazendo uma entrada primeiro pela liberdade, para depois fazer uma entrada pelo destino e entender essa dinâmica entre as duas coisas. Ficou um pouco mais claro, Carolina? Perfeito, perfeito. Ficou sim. Ficou Maravilha. super claro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Alguém queria falar mais alguma coisa? Bom, então eu agradeço muito a todos aqui. Muito obrigado pela presença. Se cuidem e nos vemos quarta-feira que vem. Só anunciando para vocês, para todo mundo que for ver o vídeo depois, eu quero ver se eu marco o primeiro encontro online para quem está assistindo só pelas gravações. Não é uma aula, simplesmente eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, para a gente discutir, e todos são convidados. Assim, é feito para quem não está presente aqui, mas qualquer pessoa pode ir. Então, eu vou começar a discutir lá quando a gente chegar a um horário que certamente não será no nosso horário, quarta-feira à noite. Eu aviso quem puder ir, quem quiser ir, vai ser muito bem recebido. Uma ótima noite, até semana que Boa vem. Obrigado. noite. Lucas, Boa estou noite. Boa feliz, hein? noite. Boa noite. Sobrevivendo ao Rock in Rio. Cansado até Vivendo e agora, mas sobrevivi. sobrevivendo. Uma ótima noite, Tchau, gente. tchau, gente. Tchau, tchau.